Olá, você que está conosco novamente, aula número 10, Biologia, professor Cornélio e Arrase no Enem 2015. Estamos aí com você mais um pouquinho para nos deliciarmos da maravilhosa Biologia e da Ciência da Natureza, para integrarmos em seguida a Ciência da Natureza, a Física e a Química. Vamos continuar trabalhando com Fisiologia, que é um dos conteúdos contemplados dentro das 8 competências, 30 habilidades que o INEP reserva para nós no Enem. E que você vai revisar conosco para ter uma prova de excelente qualidade. Queira você tirar a certificação para o ensino médio, queira você estar aprovado ou ser aprovado numa das inúmeras instituições que esse país tem e que reservam vagas via Enem e cada vez mais. Então vamos fazer uma prova lisa e lesa, das melhores provas possíveis, porque você está conosco e é um prazer imenso tê-lo conosco e, claro, acompanhe e curta as nossas aulas para nós podermos te ajudar também nesse Enem 2015. Vamos lá então, gente, continuar com a fisiologia e um pouquinho mais hoje da fisiologia endócrina. Então nós vamos analisar com vocês hoje o chamado sistema endócrino. Sistema endócrino, como o nome sugere, endo, vem de dentro, né? Glândulas endócrinas são aquelas que secretam hormônios na corrente sanguínea. Cornélio, tem outro lugar para secretar? Não. Uma glândula endócrina secreta o hormônio na corrente sanguínea. O que é um hormônio? O hormônio é uma substância química de caráter regulador. Você pode me perguntar, Cornélio, mas como é que uma célula endócrina secretou o hormônio na corrente sanguínea? Como é que esse hormônio sabe que ele vai ter que agir sobre uma outra célula lá distante? Por quê? Esta célula distante, que é a célula-alvo, ela tem na sua membrana, como você pode observar aqui, receptores de membrana. Os receptores de membrana permitem, portanto, que o hormônio identifique esta célula-alvo. Portanto, um hormônio não age sobre qualquer célula, ele vai agir sobre uma célula-alvo que tem um receptor. Por exemplo, o LH, liberado pela adenohipófise, age sobre os testículos. Os testículos estimulados liberam, por exemplo, a testosterona. Ok? Seguindo. Uma comparação rápida, como nós vimos na aula anterior, sistema nervoso, vamos comparar a ação do sistema nervoso com o sistema endócrino. O sistema nervoso, como nós falamos, tem uma mensagem eletroquímica de altíssima velocidade, gasto energético altíssimo, bomba de sódio e potássio. A via de distribuição são os neurônios. Em geral, poucas células são excitadas. Você tocou, é ali que sentiu e só. E a resposta ela é rápida, só que ela passa rapidamente. Ela é passageira. O sistema endócrino tem uma mensagem que é meramente química. Ela tem uma velocidade baixa porque ela é distribuída pelo sangue. O gasto energético é muito baixo porque é o sangue que leva. A via de distribuição é o sangue. Só que dependendo da quantidade de receptores, muitas células podem ser estimuladas simultaneamente. A ação ela é lenta, mas ela é duradoura. Ok? Aqui nós temos um esquema mostrando as principais glândulas. Então nós vamos ter aqui a pituitária ou a hipófise. Tá? Então se você observar aqui, hipófise ou pituitária. É uma das glândulas que, se você fizesse uma linha no meio da testa e aqui no seio lateral, onde as duas se encontram, teríamos mais ou menos a hipófise. Vamos analisar a hipófise, vamos falar da tireoide, vamos falar da paratireoide, vamos falar dos testículos na aula de reprodução, vamos falar dos ovários também na aula de reprodução, da suprarrenal ou adrenal, tá? Que são as glândulas que nós veremos agora, exceto as reprodutivas, testículos e ovários, que temos uma aula especial. E vamos falar do pâncreas, que tem grande possibilidade de aparecer algo sobre isso. Então, primeiramente, quando falamos da hipófise, a hipófise é a famosa glândula mestre. A hipófise ela está na célula túrgica, lá no cérebro, no encéfalo, e vamos imaginar que aqui eu tenho a hipófise. Integrada a ela, nós temos o hipotálamo, aquela glândula mediadora entre sistema nervoso e endócrino. Olha aqui, representado. O hipotálamo, por exemplo, produz 2 hormônios bem interessantes. Um deles chama-se ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina, e o outro hormônio é o hormônio chamado ocitocina. Tá? Esses hormônios são produzidos no hipotálamo, armazenado na neurohipófise, que está aqui em amarelo, e secretados pela neurohipófise. A neurohipófise não produz nada, ela só secreta o que o hipotálamo produziu.
Em contrapartida, o hipotálamo libera vários fatores estimulantes e inibidores em relação à adenohipófise, fazendo a adenohipófise produzir muitos hormônios. Por exemplo, o hipotálamo libera o tal do GnRH. É um fator hipotalâmico que estimula a adenohipófise a produzir os hormônios gonadotróficos LH e FSH. Tá? Outro exemplo clássico, o hipotálamo produz o GnGH, que é um fator hipotalâmico que estimula a adenipófise a produzir o somatotrófico, ou seja, o GH, o hormônio do crescimento. A adenipófise também produz o ACTH. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, que é um hormônio que age sobre o córtex da suprarrenal, estimulando a suprarrenal a produzir os hormônios mineralocorticoides, glicocorticoides e os andrógenos. Temos também a adenohipófise produzindo o TSH, o hormônio tireotrófico, o hormônio que estimula a tireoide a trabalhar. E temos também o hormônio prolactina produzido pela adenohipófise, que estimula a mama a crescer e também a produzir leite e manter a produção de leite. Como havia comentado, a neurohipófise só vai vai secretar o que foi produzido pelo hipotálamo. Por exemplo, a ocitocina, que estimula a ejeção de leite e não a produção, estimula as contrações do útero no trabalho de parto, e também o hormônio ADH, que regula, obviamente, como o nome sugere, o hormônio antidiurético, a diurese. E como regula a diurese, tem tudo a ver com o controle da pressão arterial, por isso que é também o hormônio chamado de vasopressina. Esses são os hormônios relacionados à hipófise. Tá? Um exemplo interessante. O hipotálamo liberou um fator hipotalâmico que estimulou a hipófise a liberar o TSH, hormônio tireotrófico, um hormônio de ação indireta, porque ele estimula uma glândula a trabalhar. Então o hormônio tireotrófico, o TSH, ele age sobre a tireoide, fazendo com que a tireoide produza o T3 e o T4. T3 e T4, triodotironina e tiroxina, ou tetraiodotironina, ou tiroxina, estimulam o metabolismo, aumenta o metabolismo. O aumento de T3 e T4 inibe a ação do TSH, mecanismo esse conhecido por feedback negativo. Então, aproveitando aqui a tela, vamos colocar assim, vamos colocar num gráfico. Vamos imaginar que aqui nós temos o tempo e aqui a concentração hormonal. Então o TSH vai aumentando, depois diminui. Então o TSH é o estímulo, olha a resposta, T3 e T4. O patrão manda, o funcionário obedece. Ele manda, o funcionário obedece. Parou de mandar, ele para de obedecer. Essa é a relação de feedback negativo. O TSH estimula o T3 e T4, T3 e T4 estimulam, inibem o TSH. Na verdade, aqui nós temos uma questão bem interessante que eu gostaria de ressaltar com vocês. TSH, o hormônio que sai da adenipófise, estimulando a tireoide, faz a tireoide produzir o T3 e T4. T3 e T4 controlam o metabolismo basal. Se o indivíduo tiver muito T3 e T4, ele vai ter um metabolismo aumentado. Ele vai ter uma sintomatologia de hipertireoidismo. Taquicardia, sua muito, muita sudorese, magreza, muita agitação, não consegue dormir, pode desenvolver o bócio, a tireoide pode crescer e esse indivíduo tem que ser tratado muitas vezes com a destruição da tireoide ou a retirada dela. A falta do T3 e T4 gera uma doença chamada hipotireoidismo, que tem vários tipos, inclusive tem casos genéticos. Tem um hipotireoidismo por falta de estímulo. Tem um hipotireoidismo por destruição, uma lise da própria tireoide, o de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então o indivíduo fica o quê? Ele engorda, fica devagar, tem muito sono, bradicardia, a respiração é lenta, não tem vontade para nada e etc. O hipotireoidismo mais grave é o congênito. Por isso que existe uma norma que a criança tem que fazer no teste do pezinho, 72 horas após
ela nascer, ela tem que fazer uma coleta. É feita nela uma coleta de sangue e se avalia se ela tem ou não um hipotireoidismo. Que se tiver, ela tem que receber o hormônio T3 e T4 para evitar o cretinismo. Que aí, claro, ela teria um distúrbio mental bastante acentuado. Isso é bem feito no Brasil hoje, o teste do pezinho. Tá? No passado era muito comum no Brasil uma doença chamada bócio endêmico, porque as pessoas que viviam longe dos mares, nos sertões, etc., nos rincões, nos lugares mais distantes do mar, elas não ingeriam iodo. Consequentemente, elas desenvolviam o bócio, o tal do bócio endêmico. A tireoide crescia para compensar a carência de iodo. Obviamente, a partir da década de 50, o Brasil fez uma normativa que obriga a agregar o iodo no sal de cozinha, suprindo essa carência de iodo, portanto, o bócio endêmico, embora exista ainda eventualmente, é mais para a história. Mas no passado foi um dos grandes problemas do interior no Brasil. Ok? Essa é a tireoide. A tireoide recebe o estímulo do TSH, que veio da adenipófise, que produz T3 e T4. Mas a tireoide produz mais um hormônio chamado calcitonina. Tá? A calcitonina. A calcitonina é um hormônio que não tem relação com o TSH. Então funciona assim. A calcitonina, ela tem uma relação íntima com outro hormônio chamado paratormônio que vem da paratireoide. Paratireoide são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Então funciona assim. Vamos anotar aqui ao lado para você, para facilitar. Tá? Então, quando aumenta a quantidade de cálcio no sangue, se libera calcitonina. A calcitonina vai fazer com que o cálcio vá para os ossos. Não só o cálcio, mas também o fósforo. Tá? Agora, quando há uma baixa de cálcio no organismo, você pode acompanhar aqui, ó. O que vai acontecer? Libera o paratormônio. Ele aumenta a absorção de cálcio no intestino, devido à ativação da vitamina D. E ele retira cálcio, né? Obviamente de quem? Dos ossos para mandar para o sangue. E ele absorve mais cálcio pelos rins, voltando a aumentar o teor de cálcio na corrente sanguínea. Então, repetindo, ó, quando aumenta o teor de cálcio na corrente sanguínea, aumentou o teor de cálcio na corrente sanguínea, libera a calcitonina que veio da tireoide, que faz com que o cálcio vá da corrente sanguínea para os ossos, provocando calcificação. Quando cai o teor de cálcio na corrente sanguínea, se libera o paratormônio das paratireoides, que estimulam a mobilização, ou seja, a retirada de cálcio dos ossos e mandam para o sangue e mantém o equilíbrio. Se faltar a calcitonina, o que vai acontecer? Fraqueza óssea. Vai sobrar cálcio no sangue, pode levar a cálculo renal. Se tiver muita calcitonina, vai faltar cálcio no sangue, pode ter problema na coagulação, na contração muscular. Se tiver muito paratormônio, retira muito cálcio dos ossos, vai ter fraqueza óssea. Se tiver pouco paratormônio, vai faltar cálcio no sangue, pode ter problemas na coagulação e na contração muscular. Você vê que o excesso de calcitonina provoca a mesma coisa que a falta de paratormônio e vice-versa. Então eles regulam o teor de cálcio e fósforo no nosso organismo. Ok? Funções importantes. Seguindo. Uma outra glândula importante que vale a pena nós destacarmos, tá? É o pâncreas. O pâncreas é uma glândulazinha que fica na região do abdômen, próximo ao estômago, né? E essa glândulazinha, ela tem uma importância fundamental. Primeiro, o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina, porque o pâncreas tem uma função endócrina, que é produzir, entre outras coisas, a insulina e o glucagon, tá? E tem uma função exócrina, que é produzir o suco pancreático. Então tem duas funções. Vamos entender aqui a função endócrina, que aqui nos interessa na aula de hoje. Então olhem só. Vamos imaginar que você tomou aquele cafezão, se alimentou bem. A tua taxa de glicose no sangue, ela vai aumentar muito. Então você fica hiperglicêmico,
hiperglicemia. Você acabou de comer. A hiperglicemia estimula as células beta do pâncreas e inibe as células alfa do pâncreas. As células beta secretam insulina. O que vai acontecer? Vai acontecer que a glicose que estava no sangue passa para o fígado e vai ser armazenada na forma de glicogênio. Acontece uma glicogênese. Glicogênese. Ou seja, se origina glicogênio. Tá? Agora, vamos imaginar que você não comeu, ficou um tempo em jejum, está lá 3, 4, 5 horas. A tua taxa de glicose no sangue vai baixar. Você fica hipoglicêmico, hipoglicemia. Essa hipoglicemia inibe as células beta e estimula as células alfa. As células alfa passam a liberar o glucagon, que age sobre o fígado, só sobre o fígado, não age sobre os músculos, estimulando a quebra do glicogênio em glicose. A glicogenólise, a quebra de glicogênio em glicose. Então, a glicogenólise faz com que a taxa de glicose aumente. Existe uma doença muito comum no Brasil, o número não é bem exato, mas tem mais de 10 milhões, que é diabetes mellitus. Tem dois tipos de diabetes, na verdade. Tem uma diabetes chamada diabetes insípidos, a famosa diabetes de velho. Essa diabetes não dá só em velho, mas é a falta de ADH. Se falta ADH, não há uma reabsorção adequada de água. O indivíduo pode chegar a urinar até 20 litros de água num dia. Tem que ser imediatamente tratado. A diabetes mellitus, o mellitus, é um diabetes que tem o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1, insulina dependente, tipo 2, insulina não dependente. Tipo 2 é o mais comum, de caráter genético. Tipo 1 também pode ter um caráter genético, mas é uma doença autoimune. Tipo 1, onde o indivíduo destrói as suas próprias células beta. E aí vai ter que depender da insulina. Se o indivíduo é diabético, siga uma lógica simples. Não tem insulina, não manda glicose para a célula. A célula continua no meio de um manjar de comida com fome. Isso gera no indivíduo aquela ansiedade por comer doce. Se a glicose permanecer na corrente sanguínea, isso gera o quê? Aumento de pressão arterial. Esse aumento de pressão arterial pode afetar o olho, pode levar a glaucoma, pode levar a problemas sérios renais e cardíacos também. Pode acontecer que se não tiver glicose, o organismo vai ter que se alimentar de outra coisa. E começa a acontecer uma gliconeogênese, ou seja, quebram-se coisas que não eram glicose em glicose, por exemplo, aminoácidos. Podem se quebrar gorduras e podem gerar os chamados corpos cetônicos. O indivíduo passa a ter um cheiro de cetona na urina, a tal da cetonúria. Se a pressão arterial aumenta, uma saída é aumentar a filtração renal. Portanto, o indivíduo passa a ter poliúria, começa a urinar muito. E tudo aquilo que for acima de 180 mg/cento de glicose no sangue é liberado na urina. Então, a urina do indivíduo é doce, ele passa a ter glicosúria. Esse cara pode ter dificuldade na coagulação e também na cicatrização. No passado, para saber se o indivíduo era diabético, os médicos ou experimentavam a urina ou jogavam sobre um formigueiro. Se as formigas saíam, ficavam todas oriçadas, atiçadas, significa que o cara era diabético. Hoje, claro, um simples teste de glicemia pode dar indícios e confirmar ou não uma doença como essas. Ok? Diabetes tipo 2, geralmente existe uma resistência à ação da insulina e não a falta da insulina. Isso, obviamente, é controlado com medicamentos e, claro, se for necessário, o médico achar que é necessário, pode até se dar a insulina que o indivíduo não produz. Beleza? Então é muito importante ficarmos atentos a essa glândula. Vamos lá, dando continuidade. Outra glândulazinha são as suprarrenais, duas. Como o nome sugere, elas estão sobre os rins. As suprarrenais em córtex, aqui você observa, nós temos o córtex e a medula. Na medula é ali que se libera a adrenalina. Tem uma inervação do sistema nervoso autônomo simpático que age sobre a medula da suprarrenal, liberando a adrenalina que te prepara no momento de luta, de fuga, de medo. E vai fazer o quê? Tudo aquilo que nós comentamos. Taquicardia, midríase, ou seja, a pupila vai dilatar, aumenta a sudorese, construção dos vasos, aumenta a pressão e etc. Então esse é o principal hormônio da medula.
do córtex, nessa região cortical, nós vamos ter cortisona, ou hidrocortisona, que tem uma ação fantástica anti-inflamatória. Como o nome sugere, também tem uma ação glicocorticoide no metabolismo de glicose, né? Na verdade, os corticoides podem provocar a gliconeogênese, especialmente destruindo proteínas. Isso pode fazer a tua imunidade cair porque anticorpos podem ser destruídos. Tá? Promove a degradação de proteínas, perda de massa muscular. Isso pode inclusive atrapalhar o crescimento, porque o excesso de corticoide pode inibir o hormônio do crescimento, o GH. Ok? A aldosterona, que é um hormônio que regula o teor de sódio e potássio no nosso organismo. Depois, quando falarmos em excreção, eu falo um pouco melhor sobre a atuação da aldosterona. Mas ela aumenta a reabsorção de sódio e elimina mais potássio. E, consequentemente, regula a pressão arterial. A falta dela pode gerar uma doença grave chamada síndrome de Addison. E os hormônios andrógenos. Andro vem de homem, gênese e origem. Obviamente, esses hormônios participam da formação dos caracteres sexuais masculinos. A mulher também tem andrógeno. Só que a mulher não tem o principal andrógeno, que são mais de 20 tipos, que é o andrógeno testicular, chamado de testosterona. Os andrógenos da mulher vão dar um pouco de fogo, apetite sexual. No homem, né, como é o testicular, muito fogo. Né? E também as características secundárias masculinizantes. Uma mulher idosa, quando os ovários vão regredindo e ela ainda continua com a atuação da suprarrenal, ela pode criar pelos, né, o tal do hirsutismo. Outro exemplo, mulheres de circo no passado tinham um tumor na suprarrenal e produziam muitos andrógenos. E tinham pelos nas mamas, né, e acabavam tendo barba e eram usadas como mulheres de circo. Coitadas, na verdade deveriam ser tratadas porque estavam sofrendo de uma grave enfermidade. Seguindo, alguns exercícios agora. Os hormônios atuam em rede na integração de diferentes órgãos e sistemas fisiológicos de um indivíduo. O estrogênio, hormônio produzido pelos ovários, determina as características secundárias femininas. Por exemplo, além de determinar as características sexuais, também induz ao amadurecimento dos órgãos genitais e promove o ímpeto, o desejo sexual. Este hormônio é produzido principalmente aonde? Principalmente na hipófise? Não. No útero? Não. Nos testículos? Não. Na próstata? Não. Sobrou o quê? Nos ovários. Também pode ser produzido posteriormente durante a gravidez na placenta. Questão muito fácil, letra E é a resposta. Os hormônios exercem papel fundamental na integração do controle metabólico do organismo humano. Algumas das etapas do metabolismo estimuladas por hormônios estão resumidas a seguir. Gliconeogênese hepática. Quebrar alguma coisa que não é glicose em glicose. Síntese de glicogênio e mobilização do cálcio nos ossos. Aí ele coloca os hormônios insulina, paratormônio e epinefrina, que é sinônimo de adrenalina. Quem pode provocar uma gliconeogênese, quebrar algo que não é glicose em glicose? Para ter muito mais energia para você poder agir no momento de fuga, de medo, de pânico. Quem? Adrenalina. Tá? Síntese de glicogênio, quem que estimula? A insulina. Mobilização, ou seja, retira cálcio dos ossos, quem? O paratormônio. Tá? E aí nós matamos a questão. Tá? 1 adrenalina, 2 insulina e 3 paratormônio. Portanto, nós ficamos com a letra A. Seguindo, a coordenação das funções do organismo humano é feita pelo sistema nervoso e endócrino. Ambos os sistemas produzem os hormônios, substâncias importantes que influenciam a atividade de vários órgãos. Sobre os hormônios e seus mecanismos de ação é correto afirmar. A célula beta do pâncreas produz glucagon? Não, insulina. O hormônio que facilita a entrada de glicose está no sangue e nas células corporais. Que está no sangue nas células corporais. Na verdade, nas células beta que produzem, portanto, falso. A ocitocina, o hormônio secretado pela neurohipófise, estimula a dilatação, não a contração muscular do útero durante o processo de pré-parto. Falso. A tireoide produz os hormônios tiroxina, o T4, e a calcitonina, sim, que diminuem a liberação de cálcio e fósforo do sangue. A calcitonina, sim, o T4 não. T4 regula o metabolismo geral.
O hormônio ADH atua sobre os túbulos renais, sim, promovendo a absorção de água do filtrado glomerular. A função é exatamente essa. O ADH aumenta a reabsorção de água, tá? Hormônio antidiurético, por isso a pressão arterial tende a aumentar. Então, correto a letra D. Ok? Seguindo. Analise o gráfico de um experimento onde o hormônio utilizado foi aplicado em mamífero. Observe as variáveis do gráfico. Massa corporal. Dias. Ó, aqui nós vamos ter até 600 dias. Este, ó, injetado diariamente com hormônio, injetado com o hormônio do crescimento, que cresceu. Grupo controle cresce menos. Grupo controle é para ter o quê? Um parâmetro de comparação. Grupo controle, beleza, né? Quando injetado diariamente com o hormônio do crescimento, cresce mais. O que nós podemos concluir aqui? Vamos lá. Com base no gráfico e em seus conhecimentos sobre o assunto, é possível afirmar que a deficiência deste hormônio acarreta diminuição na atividade anabólica, reduzindo a síntese proteica. Pode ser? Então, a deficiência neste hormônio, hormônio do crescimento, diminui a atividade anabólica, gasta energia para crescer. Pode ser? O crescimento do grupo experimental foi possível devido ao aumento das células e o número de meioses. Não, crescimento é a mitose. O grupo controle não é significativo? Claro que é, deu para comparar com o grupo experimental. Injeções deste hormônio de crescimento em pessoas desprovidas de receptores para os mesmos nas membranas das células contribuiriam para elevar sua estatura? Se não tem receptor, não tem como agir, portanto, falso. O referido hormônio possui seu locus de produção, o hormônio do crescimento, na tireoide? Não, o hormônio do crescimento é produzido aonde? Na adenohipófise, o GH ou somatotrófico. Portanto, ficamos com a letra A como resposta correta, né, dessa questãozinha aqui. Tá? Mais uma questão? O quadro abaixo apresenta algumas doenças provocadas por alterações hormonais. Diabetes mellitus, glândula afetada, pâncreas. Hormônio, qual que é o hormônio? Insulina. Alterações na secreção, o que acontece? Baixou o teor de insulina. Gigantismo, qual é a glândula afetada? A adenohipófise. Qual é o hormônio? O GH. Libera muito GH. Gigantismo, libera pouco, nanismo. Glândula afetada, bócio, tireoide. Qual é o hormônio? O T3 e o T4. Tiroxina, que é o T4, é o mais abundante, só que é menos ativo que o T3, triodotironina. E diminuição desta quantidade. Então ele vai querer saber os espaços A, B, C, D e F serão preenchidos corretamente. Então, insulina, né, na letra A. Na letra B, diminuição. Na letra C, hipófise ou adenihipófise. Na letra D, tireoide e tiroxina. Tireoide, né? E na letra E, né, tireoide, né? Então, nós vamos ter aqui como resposta a alternativa C, como resposta insulina, diminuição, hipófise, GH, tireoide e tiroxina, portanto, a letra C, ok? Aqui algumas questões interessantes, né, nessa nossa aula, e vale a pena destacar o seguinte, né? Quanto à presença das questões no Enem, vale muito a pena você entender, né, alguns aspectos ligados a algumas doenças que têm aparecido. Talvez o bócio endêmico, a diabetes, né, ou diabetes, que apareceu já numa charge do Garfield, né, que a gente vai analisar com vocês posteriormente. Também algumas coisas ligadas à questão da regulação de feedback negativo. E o especial aqui, o que mais tem aparecido é o ciclo menstrual, que nós vamos revisar nas próximas aulas. Então fique atento ao sistema endócrino, que é um sistema de controle, mas um controle que ele é químico e não eletroquímico como o nervoso. Ok? Um grande abraço a todos e não esqueça, arrasa no Enem 2015. Contamos com você arrasando em 2015 e nós juntos fazendo o melhor trabalho possível. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!